Tais demandas suscitaram algumas adaptações, alterações que ocorreram na Lei 9.394, de dezembro de 1996. Lei esta que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Esta lei foi alterada, então, pela Lei nº 10.639, de janeiro de 2003. E sobre o que trata essas leis e suas alterações? Elas tratam sobre a inclusão no currículo, sejam de estabelecimentos oficiais, públicos ou de instituições particulares, para o ensino fundamental e o ensino médio, a obrigatoriedade de se tratar, de se trabalhar a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Além, claro, obviamente, da inclusão no calendário escolar do dia 20 de novembro como dia dedicado, como dia pensado para a consciência negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, recentemente por nós refletido, repensado mais uma vez agora em 2020. Além disso, a Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, alterou, por sua vez, a Lei número 9.394, modificando-a pela Lei 10.639, que incluía agora, a partir daquele momento, no currículo oficial das redes de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, mas também indígena. Diante disso, e nos últimos tempos, mesmo com algumas ameaças a retrocessos, o que temos observado é que já tivemos avanços significativos no processo de afirmação destes atores sociais outrora marginalizados e ainda continuamente no presente subalternizados, como grupos de negros, e aí nós temos, a exemplo disso, a Lei 10.639, que traz essa obrigatoriedade de agora pensarmos, refletirmos, trabalharmos a temática de história e cultura afro-ameríndia em sala de aula. Com isso, nós temos essa obrigatoriedade nos estabelecimentos, tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. E aí nós temos uma perspectiva inter e multidisciplinar, porque aí nós podemos trabalhar várias disciplinas que podem ser elencadas a fim de que este trabalho com a temática seja aprofundado e melhor aproveitado, como educação artística, como literatura, como arte, como história. Então há um processo aí como geografia. Então há um processo inter e multidisciplinar para que se atenda a essa perspectiva de obrigatoriedade de tratamento, de estudo, de reflexão deste contexto sócio-histórico em sala de aula. Essas leis são importantes, sobretudo, nesse processo de condução desses atores de negros, de indígenas, ao adequado e ao necessário reconhecimento de sua contribuição histórico, social, cultural do Brasil, bem como essa perspectiva serve como instrumento de combate ao racismo, de combate aos preconceitos, de combate à discriminação nas escolas. A Lei número 11.645, de 2008, nos diz Bergamaschi, define como diálogo intercultural essa perspectiva, este contexto. Então, na medida em que esse processo cultural, esse processo de contribuição histórica da nossa própria identidade nacional é revisitado, né? Identidades, crenças, símbolos, mitos,
ideologias, gera-se um ambiente de igualdade, um ambiente que transcenda os preconceitos, que transcenda os estereótipos cristalizados, enraizados na nossa sociedade, especialmente contra esses grupos, contra esses atores, contra esses sujeitos. O desafio das escolas é garantir, através desses documentos, esta igualdade, este processo de equidade. É garantir que de fato ocorra uma inclusão positiva da história e da cultura de negros, de indígenas. É importante que, para uma adequada aplicabilidade destas determinações legais, destes documentos, as instituições educacionais repensem também o seu papel na formação dos indivíduos, na formação dos nossos estudantes, a fim de que os preparemos para que vivam, para que convivam em ambientes de diversidade, para que se reconheçam enquanto atores importantes desse processo histórico, desse processo cultural, independentemente de sua condição étnica, de sua condição econômica, de sua condição social. E é nesse sentido que essas ações de afirmação precisam ser implementadas, não apenas nas escolas, mas também nas universidades, no processo de formação docente de pedagogos, de professores de diferentes áreas de atuação. É preciso que se abra novos territórios para essas práticas formativas, que possam girar, que possam respaldar, que possam dar subsídio, sustentáculo a esse processo de reflexão acerca da história, da cultura africana, da cultura indígena, a fim de que fortaleçamos as nossas relações étnico-raciais, a nossa diversidade, a preservação de patrimônios, sejam patrimônios materiais, sejam patrimônios imateriais. E isso demandará trabalhos de cunho histórico, pesquisas, que possam trazer processos permeados por diálogos entre teorias, com situações práticas, situações do dia a dia, do cotidiano, também do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. E nesse sentido, Zarte nos diz que não apenas é preciso, é necessário uma revisão metodológica, rever e repensarmos os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, mas, acima de tudo, é preciso reconsiderar uma perspectiva crítica. É preciso que se considere as condições desses diferentes grupos de etnias, desses diferentes grupos socioculturais, revendo especialmente as desigualdades de tratamento que são dirigidas a estes grupos. Este foi o pontapé inicial para as discussões que vamos ampliar no nosso encontro virtual. Aguardo-vos, abraços, até mais. Nos vemos, portanto, nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro. Até mais!